de, de ação dos marxistas. Vamos lá. Bruno Souza, deixa eu ver lá. Olha lá. Isso, próximo slide. Esse é esse aí. É esse. Agora vamos ver se a Suelen já entrou. Oi, pronto. Conseguimos. Conseguiu? Sim. Então, bora lá. Vamos lá, então, retomando aqui. Só para partir de onde paramos, né? Vamos lá. Então, houve uma reviravolta no conceito de Karl Marx, em que ele defendia que o que sustentava a pirâmide social era o setor de produção material, né? As forças produtivas, os capitalistas, os trabalhadores, etc., que sustentava toda a pirâmide. E a parte de cima da pirâmide era a parte, vamos dizer assim, dos valores imateriais, né? Valores morais, valores éticos, valores religiosos, a estética, a ciência, a produção filosófica, etc. Essa parte do saber, né? Da produção do saber, era considerada como sustentada pela produção material. Depois da Primeira Guerra Mundial, muito pelo contrário, Georg Lukács e Antônio Gramsci, eles perceberam que, na verdade, o que alienou, o que teria no conceito marxista, alienado os trabalhadores, os proletários, para lutar uns contra os outros em favor de proteger a sua pátria, a sua nação, sua família, etc., né? Era os valores culturais, era a cultura. Então, a cultura vista por Gramsci e por Lukács, a cultura é que sustenta a produção material. Então, a produção material fica em cima, sustentada pela cultura. Então, o que eles disseram? Eles pensaram assim, a gente tem que atacar não nas forças materiais, não na produção material, não na economia. Nós somos inimigos do capitalismo, mas atacar o capitalismo não vai destruir o capitalismo. A gente tem que destruir a cultura que gerou o capitalismo. Se eu atacar a base cultural, vai desmoronar toda a estrutura. Então, cada um seguiu um caminho. Lukács, Georg Lukács, o húngaro, ele se juntou com Erich Fromm, esqueci agora. Esqueci agora o nome dele, fugiu minha mente. É um cara chamado Weil, Erich Weil, não, uma coisa assim, Weil. Esse Weil era um argentino, o pai dele era um capitalista riquíssimo, e ele usou o dinheiro do seu pai para criar a escola de Frankfurt, que ela inicialmente era orientada pelo Georg Lukács, né, o húngaro. Só que outros teóricos entraram lá e eles pensaram o seguinte, o nome da escola inicial era Escola Marx Engels, mas depois eles mudaram, Escola para Pesquisas Sociais de Frankfurt. Ficou conhecida mais vulgarmente como Escola de Frankfurt. Aí o que aconteceu? Esses teóricos, eles diziam assim, eles criam tanto naquela ideia do poder criativo do mal, de Hegel, e que Marx também adotou para a sua teoria, porque ele achava que você pode usar qualquer tipo de violência, não interessa, você pode matar quantos você precisar para você implementar o socialismo, porque depois disso viria como se fosse o paraíso na Terra. Um mundo sem governo, sem rei, sem papa, sem líder, todo mundo vivendo de maneira comunal. Tipo um paraíso. Aí o que acontece? Marx achava que podia usar o poder negativo do mal, né? Poder negativo do mal e destruir, né? E o mal criaria um mundo novo. O que aconteceu com a escola de Frankfurt? Eles pensaram assim, bom, se o mal tem esse poder, vamos criticar tudo. Tudo. Vamos atacar, criar todo tipo de ataque a vários setores da cultura ocidental. A cultura, lembre-se agora, a cultura é a infraestrutura, está embaixo. Sustenta toda a pirâmide social, é a cultura. Então os ataques têm que ser feitos na cultura. Então o que aconteceu? Eles atacaram na psicologia, na estética com Adorno, Theodor Adorno. Eles atacaram a família, atacaram a autoridade paterna do Estado e tudo mais. Eles atacaram o conceito de sexo heterossexual. Eles atacaram de tudo. Deixa eu seguir aqui o slide só para a gente meio que seguir uma ordem, embora esteja dentro desse setor aqui. Vamos lá. Aí, só um instantinho, volta um pouquinho o slide, Brunão. Só para eu ver aqui volta um pouquinho. Isso, vamos lá, aqui, ó. Georg Lukács e Antônio Gramsci. O Lukács era húngaro, o Gramsci italiano, viram que o comunismo não viria
pelo conflito armado, mas somente pela destruição da cultura ocidental, cujos pilares basilares, ou basicamente, são o direito romano, a filosofia grega e a ética judaico-cristã. Ou seja, a cultura de 3 cidades deram origem ao Ocidente, à cultura ocidental. Roma, Atenas e Jerusalém. Vamos seguir adiante. Diz assim, ó, desde então, trabalharam para instruir os militantes comunistas para essa luta cultural, provocando microconflitos em todos os setores da cultura ocidental, nas artes, nas leis, na ciência, na moral, na religião, na família, etc. Todo tipo de... Onde tivesse valor cristão ou valor ocidental sendo mantido, atacar. Próximo slide. Vamos lá, Brunão. Agora sim. Então aí nós temos a escola de Frankfurt, né? Um resumo, uma pincelada muito rápida. Fundada na década de 20, do século 20, né? Seguiu o caminho de crítica a tudo que existe, tudo. Chamaram isso de teoria crítica, sem oferecer nenhuma alternativa, não há solução, nunca pensaram em solução, só pensaram em destruir. Porque se o mal tem o poder criativo, se ele traz vitalidade, então basta destruir, que vai surgir o bem dessa porcaria. Já vai destruir dessa porcaria de destruição, dessa crítica, vai surgir o bem. Então, os valores, apenas criticavam todos os bens, os valores dessa civilização, desde o assobio de um trabalhador braçal até a moral do padrão estético ao sexo heterossexual. Atacaram tudo mesmo. Felix Weil, esse é o homem, né? O argentino que eu falei para vocês que era capitalista, que entrou com dinheiro para fundar a escola de Frankfurt. Felix Weil fundou o Instituto para Pesquisa Social lá em Frankfurt. A esperança dele era essa, e aqui é a frase dele, tá? Na esperança de um dia entregar o Estado alemão, né? Entregá-lo ao Estado, entregá-lo a um Estado alemão soviético triunfante, essa é a ideia. Então, ele queria, com aquele instituto, né, que o nome inicial era Instituto Marx Engels, ele queria que aquela escola pudesse preparar a Alemanha para depois a Alemanha ser um Estado soviético, né? Triunfante. Misericórdia, Deus me livre. Vamos para o próximo slide. Vamos lá. Então aqui, antes de eu me demorar considerar esse slide, eu queria só dizer para vocês que os autores da escola de Frankfurt, se não todos, a maioria era de origem israelita. Então vamos lá. A maioria era de origem israelita. O que esses homens fizeram aí no comecinho da década de 30? Eles deram, alguns deles, né, deram no pé da Alemanha por causa do nazismo e correram para os Estados Unidos da América do Norte. Nos Estados Unidos da América do Norte tinha famílias bem estruturadas. Claro que não estou falando que não tinha problema nos Estados Unidos, mas não tinha como comparar a Alemanha nazista perseguindo judeus com os Estados Unidos. Eles foram para lá, tinha liberdade de expressão, livre associação, tinha o incentivo a pessoas que queriam empreender criando microempresas, comércio, etc., serviços. Eles tinham uma democracia, uma república bem estabelecida, uma democracia a mais pujante do mundo. Enfim, ganharam a Segunda Guerra Mundial. E o que acontece? O que eles fizeram? Esses autores que saíram da Alemanha, eles se infiltraram. Então, foram muito bem recebidos, né, nas universidades americanas. E lá de dentro das universidades, da produção de saber, eles atacaram todos os pilares da civilização ocidental, criticando tudo. Os jovens, com pouco conhecimento do passado histórico, pouco conhecimento dos seus valores de verdade, chegando lá, expostos àqueles caras que eram maquiavélicos, eles chegaram lá assim, sem defesa, sabe? Sem defesa, sem munição cultural. Chegaram lá e eles só atacaram os jovens, infiltrando no coração deles, né, introjetando no coração deles que tem que desobedecer aos pais, tem que ser rebelde, você não pode se sujeitar, que negócio é esse? Você está sendo oprimido pelo seu pai, oprimido pelas autoridades, a polícia não presta, tudo que era salvaguarda
do Ocidente foi combatido. Casamento para quê? Sexo é livre, tudo mais. Aí veio com a ideia, veio incesto, veio liberação sexual, veio isso trouxe uma mudança estética na música, nas artes. Isso arruinou. Aí, quando a gente vê a cultura americana arruinada, o que eles acusam? O que os comunistas acusam? Que é o cristianismo, que é o veneno que está nessa cultura. É a cultura civilização ocidental que não presta. Não é isso, de modo algum. Quem não prestam foram os teóricos que saíram de Frankfurt para poder envenenar a cultura ocidental. Se não fosse eles não saírem de lá, se eles não tivessem saído de lá, não tivessem ido para os Estados Unidos, os Estados Unidos estaria uma sociedade miserável. E os Estados Unidos, apesar dos problemas, ainda é, de certa forma, um refúgio. Ainda é, mas a profecia diz que não será para sempre. Né? Agora vamos chegar em 1959, mais ou menos. Olha aí, ó. O primeiro-ministro da República da União Soviética, né? Olha aí, ó. Nikita Khrushchev propôs, em fins da década de 50 do século 20, que os revolucionários se infiltrassem, olha aí a palavra errada, ó, se infiltrassem no catolicismo. Eu tinha que corrigir isso aqui. O que seria conhecido como teologia da libertação. Mas mais tarde, outro líder dava a mesma importância para o combate da religião. Dizia assim: é fundamental, isso aqui foi Mikhail Gorbachev, se eu não me engano, é fundamental a destruição da civilização ocidental judaico-cristã. As primeiras a serem destruídas devem ser as tradições morais, culturais e religiosas. Isso eles dizendo, tá? Os líderes da União Soviética. Próximo slide, Brunão, vamos lá. Aí diz assim, ó, Mikhail Gorbachev, em 1987, na época da perestroika, da glasnost e tudo mais, já em pleno processo de perestroika, que significa reestruturação, né? Um produto gramicista por excelência, essa perestroika, afirmou. O que ele afirmou? Ele afirmou assim, ó, não pode existir trégua na luta contra a religião, porque enquanto ela existir, o comunismo não prevalecerá. Devemos intensificar a destruição de todas as religiões, onde for que elas estejam, ou elas sejam praticadas ou ensinadas. Então, não pode ter trégua no ataque à religião. Sabe o que é interessante? Quando a gente imagina, quando a gente estuda história, principalmente os alunos, né, quando estuda história, e ouve falar que houve uma abertura da União Soviética, houve uma transparência, glasnost, né, que agora começou a ter transparência, quem desviasse dinheiro do governo soviético, lá nos últimos anos do governo soviético, seria preso, condenado, julgado, e que havia uma reestruturação do Estado, para o Estado ser um pouco mais aberto ao Ocidente. A ideia que ficou era que, puxa, o comunismo está ruindo, eles estão se tornando mais democráticos. Não era isso. Não era isso. O Reagan caiu nessa conversa, o Ronald Reagan na época. O Ocidente se debruçou. Por quê? Ele se curvou à abertura russa. Pensando, eles estão do bem, eles mudaram nada, continuaram a mesma porcaria, só que agora mais espertos. Então, o Ocidente ele abriu a guarda. Todo mundo ficava assim com a União Soviética, né? Quando a União Soviética caiu, aí abriu a guarda. Não é mais, o comunismo não é mais ameaça. Aí que o comunismo entrou. Mas entrou no comunismo, o marxismo cultural. É aí que ele entrou poderosamente, entendeu? Agora, antes disso, o marxismo cultural já tinha feito investidas na igreja. E aqui eu tenho um livro-fonte, ó. Esse livro é um livro-fonte, uma fonte que eu tenho, né, desse estudo aí, que eu estou fazendo. É o Desinformação. Ele é de um tenente-general da KGB, entre aspas, KGB, porque era uma extensão da KGB, só que na Tchecoslováquia. Ele era tchecoslovaco. Então o nome dele era Ian Mihai Pachepa. Ion Mihai Pachepa. Esse homem, que era tenente-general da KGB da Tchecoslováquia, ele que recebeu a incumbência de colocar em prática o plano de perverter o cristianismo, especialmente a Igreja Católica inicialmente.
Vamos lá, próximo slide. Vamos ver se a gente consegue seguir adiante aí. Que o tempo vai rápido aqui, viu? Tem muita coisa para ver. Vamos lá. Tá. Marcuse, aqui, ó. Ainda a escola de Frankfurt fala sobre o Marcuse. Herbert Marcuse foi o homem que inventou a frase: faça amor, não faça guerra. Este é o germe da defesa de quaisquer desejos, mesmo os considerados pelo homem comum como perversos. Por exemplo, a pedofilia, o incesto, o poliamor, etc. Isso virou moda no mundo. E por causa da influência de um dos membros da escola de Frankfurt. Não só esse, teve um outro chamado Habermas. Esse Habermas defendia que não deveria ter, ele dizia assim, eu não vou reproduzir com as mesmas palavras, né? Eu só li aquela leitura Frankenstein, picotada na faculdade dele. Eu não li o livro dele, eu ainda pretendo ler. Ele dizia assim que a mãe, não está errado a mãe fazer sexo com o filho. Entendeu? A gente não devia considerar o incesto. Então não foi só o Herbert Marcuse, foi o Jürgen Habermas. Ele também atacou nessa área. Ou seja, eles atacaram os padrões morais judaico-cristãos, bíblicos. Qual será o efeito disso na cabeça de jovem? Adventista, católico, evangélico, o que for. Protestante que vai para a faculdade e ouve um negócio desse. Qual é o efeito que causa isso? Então, olha aqui. Ó. No catolicismo, comissões pastorais da terra, as famosas CPTs, deram origem, está errado a digitação aí, deu origem ao MST. Embora a teologia da libertação germinasse em toda a América Latina, com Gustavo Gutierrez, que foi o primeiro protagonista, né, o cara que colocou a teologia da libertação em palestra na Colômbia, ou Juan Luiz II, no Uruguai, foi no Brasil que este movimento, a teologia da libertação, alcançou maiores dimensões. Leonardo e Clóvis Boff, Carlos Meister e Frei Beto, fundador do PT. São os nomes de destaque desse movimento, né, da teologia da libertação. Mas o principal agente foi, sem dúvida, Dom Helder Câmara. Agora, você fala assim, a gente pode falar assim, mas peraí, tá, mas na Igreja Católica e no cristianismo em geral? Então, note bem, irmãos, primeiro eles chegaram na Igreja Católica. Segundo os comunistas, a Igreja Católica era a estrutura mais organizada e antiga e, portanto, com poder de arrasto cultural e histórico muito maior do que as outras igrejas. O que eles fizeram? Vamos entrar lá, vamos jogar lá dentro revolucionários e vamos perverter todos os valores cristãos de dentro. Aí eles criaram a teologia da libertação, que perverte o evangelho da Bíblia. O evangelho se torna meio que um evangelho social, entendeu? O evangelho de ajudar o pobre. Não que a Bíblia não ensine isso, ela ensina isso. Mas isso não é o evangelho, gente. Ajudar o pobre não é o evangelho. Boas novas e boas novas de salvação. Diante de Deus. Ajudar o pobre é a consequência daquilo, é santificação. É boas obras não salvam. Ajudar o próximo não é o que salva a mim diante de Deus. Nem vou salvar o pobre diante de Deus. Vai poder mostrar o amor de Deus, a reflexo de Deus, do caráter de Deus na gente. Mas não salva literalmente falando. É tudo muito importante, mas não é o evangelho. O evangelho é salvar pessoas diante de Deus. Boas novas de salvação diante de Deus. Uma salvação é vertical, não é salvação horizontal, não, de um salvando o outro. Então eles perverteram o evangelho. Aí o que acontece? Próximo slide, vamos lá, vamos seguir adiante. No protestantismo, o que aconteceu? Vamos seguir adiante aí, ó, diz assim, ó, Khrushchev queria entrar para a história como líder soviético, já é a citação desse livro, tá? Do Desinformação que eu passei para vocês. Então ele queria entrar para a história como líder soviético que exportou o comunismo para o continente americano em 1959. Quer dizer, isso. Ele conseguiu colocar os irmãos Castro em Havana e logo o meu serviço por quê? Quem está falando é o Ian Pachepa aqui, tá? Ian Mihai Pachepa. Ele está dizendo, logo o meu serviço de inteligência estrangeiro se envolveu na tarefa de ajudar os novos governantes comunistas em Cuba a exportar a revolução por toda a América do Sul. Próximo slide, Brunão. Vamos lá. Aí diz assim, nos anos de 1950 e 1960, a maioria dos latino-americanos era pobre, camponeses religiosos, que aceitavam o status quo. Quer dizer, eles aceitavam a situação como estavam, pobres, no interior, trabalhando para sustentar a si mesmos, né?
e pessoas muito poderosas na sociedade que eles não tinham nem acesso, né? E Khrushchev estava confiante, uma hora aparece Khrushchev, outra hora Khrushchev, depende do lugar, a fonte que você pesquisa, né? Estava confiante de que, Khrushchev estava confiante de que poderiam ser convertidos ao marxismo através de uma manipulação hábil da religião. Então a religião seria manipulada habilmente. Próximo slide, vamos ver se tem um segmento, está no final já. Então, em 1968, a KGB conseguiu manobrar um grupo de bispos esquerdistas latino-americanos, fazendo-os sediar uma conferência em Medellín, na Colômbia. Segue adiante, Brunão. Aí diz assim, o propósito oficial, olha que interessante, gente, ó, presta atenção numa coisa. Você não pode confiar num discurso comunista, qualquer que seja. Pode ser um comunista suave, lá um socialista fabiano, PSDB. Pode ser um comunista raiz, tipo PCO, entendeu? Trotskista, cruel. Não interessa qual é. Você não pode confiar. Por que você não pode confiar? Porque tem um discurso e tem o verdadeiro intento. Tem a propaganda nunca diz o que eles querem. Nunca diz o que eles querem, só mascara. E tem o verdadeiro intento, que é o culto. E é o culto de propósito, ou seja, tem duas linguagens. Uma linguagem que é para quem não é comunista entender e abraçar a ideia deles, sem saber que eles são maus. E o verdadeiro intento, que é o culto. O cristão que cai nessa, cai por causa da propaganda, não cai por verdadeiro intento, porque ele não conhece o verdadeiro intento. Olha o exemplo aí no slide. Diz assim, ó, o propósito oficial, ou seja, o declarado, a propaganda da conferência, era ajudar a eliminar a pobreza na América Latina. Olha que coisa boa. Que cristão que não vai entrar nessa? Vamos lá, que cristão que não vai... peraí, eles estão ajudando a eliminar a pobreza? Vamos entrar nessa, entendeu? Aí eles entram. Qual era a verdadeira meta? Ali embaixo, ó, em amarelo. Sua meta não declarada era legitimar o movimento político criado pela KGB e apelidado de Teologia da Libertação, cuja missão secreta era incitar os pobres latino-americanos contra a violência institucionalizada da pobreza gerada pelos Estados Unidos, pelo imperialismo yankee, né, vamos dizer assim, como eles costumam falar, né, os militantes. Então, isso na Igreja Católica. Mas e no cristianismo, no resto do cristianismo? Aí surgiu uma coisa chamada Teologia da Missão Integral. Você sabia dessa? Eu sei que alguns que estão me ouvindo agora, estão me assistindo, sabiam dessa, da Teologia da Missão Integral. E essa miséria, porque ela tem um discurso bonito, tá? A Teologia da Missão Integral, que está no cristianismo, todo o cristianismo, ela tem um apelo bonito. Pô, eu vou eliminar a pobreza na América Latina. Legal, vamos, eu compro, entendeu? Mas o verdadeiro intento não é esse. O Satanás não se revela, gente. O Satanás ele faz uma declaração para você cair na dele. Mas ele não vai revelar o verdadeiro intento. Quando o Satanás chegou para Cristo e falou assim, ó, tu não és o filho de Deus? Se és o filho de Deus, transforma as pedras em pães. Você está passando fome por quê? Você não é filho de Deus? Você não foi abençoado? Você não recebeu o Espírito Santo do batismo? Prova agora. Vai, coloca o seu poder em ação. O apelo é bonito. Mas Cristo falou o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em outras palavras, não se deixa levar pela propaganda. A propaganda do comunismo é o verniz sobre o cal sobre, que oculta os ossos da sepultura. Eles não vão falar para você o que é. E muitos cristãos estão entrando nessa conversa por causa dessas... Porque agora a luta, né, oprimidos e opressores, não é mais burgueses e trabalhadores. Não. A luta agora vamos dizer assim, as minorias contra o resto da população. Como o resto da população não é minoria, a maioria é conservadora, casado, tem compromisso com a família, é patriota, tem algum vínculo religioso tradicional. O que o marxismo faz? Ele coloca as minorias contra a maioria e as leis elas surgem dessa dialética de oprimido, dessa opressão, né? Dessa ideia de luta de classes. Opressores e oprimidos. Então, a maioria são opressores, os minorias são oprimidos. O que as leis fazem? As leis dão super direitos, que são superpoderes às minorias, e a maioria fica de mãos atadas, não tem o que fazer, não pode nem se expressar, não pode falar assim, não, mas eu não creio nisso.
E na minha igreja, não, na minha igreja, a ministra Damares, só para dar um exemplo mais atual, a ministra Damares, ela falou que, segundo o cristianismo, a mulher, dentro do cristianismo, dentro da fé cristã, da Bíblia Sagrada, a mulher deve ser sujeita ao marido. Ela está sendo processada por isso. Ela está sendo processada por isso. O presidente está sendo processado porque ele falou assim, da minha parte eu sou contra o aborto. E ele está sendo processado porque ele falou isso. Quer dizer, ele não pode emitir nem a opinião dele. Não é ele que faz as leis, é o legislativo. Né? Mas ele não pode emitir opinião. Nem a ministra, sendo cristã, fala assim, não, enquanto cristã, lá na nossa dimensão, lá na nossa fé, de acordo com a Bíblia Sagrada, a mulher é submissa ao marido. Pronto, estão processando a mulher. Ou seja, a maioria está sendo oprimida por uma minoria. Mas eles sempre se fazem de vítima. Daí o mimizento, sabe? A vitimização. A pessoa se coloca como, não oprimido, estou oprimido, as leis têm que me proteger. Aí essa minoria, ditas minorias, elas são revestidas de superpoderes pelas leis, que são feitas justamente para perverter. Lembra? O ataque é cultural, gente. É nas leis, na ciência, na estética, na moral, na família, na religião, em todo lugar. Entendeu? É assim que entra na igreja. Então hoje tem adventista que está defendendo ser marxista, tem adventista que está defendendo ser homossexual, tem adventista que está defendendo poliamor, tem adventista que está defendendo que não precisa casar para ter relação sexual, basta ter vontade, deu vontade faz, entendeu? É assim, tem adventista que está, entendeu? Não está mais respeitando nada. Casamento, divórcio e novo casamento está virando bagunça, baderna. E isso não chegou assim, de uma hora para outra. Ele foi vindo lentamente. Nós estamos vendo tudo desmoronando. E nessa hora crucial, no limiar entre este mundo e a eternidade, quando o povo de Deus devia se unir junto de Jesus e uns aos outros, firmes na verdade, o diabo está esfacelando, tentando esfacelar a igreja. Então, nós pedimos que vocês prestem atenção, não caiam nessa conversa. Feminismo é do capeta, igual o machismo é do capeta. Né? É do capeta os dois. Então, a gente precisa despertar, gente não pode, a gente não pode seguir nesse caminho. A KGB tinha uma... Deixa eu ver aqui. Olha que interessante isso aqui. A KGB tinha uma queda por movimentos de libertação. Olha lá. A Organização para a Libertação da Palestina, chamada OLP, lá do Yasser Arafat. O Exército para a Libertação Nacional da Colômbia, FARC, que a gente chama de AS-FARC, ou seja, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. E o Exército de Libertação Nacional da Bolívia. São só uns poucos exemplos, né, de movimentos de libertação nascidos na KGB. Gente, isso nasceu na KGB. A KGB ela é imbatível em desinformação. Ela é imbatível em desinformação. Só para você ter ideia, você que está me ouvindo, nos idos de 1950 e 60, tinha cerca de 3 mil agentes da KGB na Casa Branca. Assim, gente, vou falar de novo. Cerca de 3 mil agentes da KGB na Casa Branca. Então, assim, não dá para combater esses caras com aquela oraçãozinha de manhã de 2 minutos, a mesma de ontem, em nome de Jesus, que nem fala o irmão Márcio Gonzalez, em nome de Jesus, amém, pronto, a mesma de ontem. Ela fica tudo... Não dá para combater esses caras numa leitura qualquer, não dá para combater esses caras, não dá para desmascarar esse erro numa leitura só da Bíblia. A Bíblia fornece subsídios, mas quem que vai perceber? Por exemplo, tem que pegar Isaías. Tem um texto de Isaías, se eu não me engano, capítulo 5, que fala assim, vão chamar o bem de... Ou capítulo 30, se eu não me engano, fala assim, vão chamar o bem de mal e o mal de bem. O amargo vão chamar por doce. Entendeu? E assim por diante. Eles iam inverter a lógica. E o que está acontecendo hoje? A Bíblia está dando subsídios. Gente, a Bíblia fala assim, nós não ignoramos os seus ardis, falando de Satanás, 2 Coríntios 2, verso 11. E, na verdade, nós temos ignorado. A gente sabe, tudo bem, do estado do homem na morte, a gente sabe que tem o espiritismo, a gente sabe que a TV divulga isso, que os filmes divulgam isso. A gente sabe que... Mas tem coisa que ele é mais sutil do que você pode imaginar. É como o pastor Michelson fala.
Para o adventista, o engano tinha que ser mais sutil. Não podia ser qualquer coisa. Tinha que ser mais sutil ainda. Ele tinha que entrar de um jeito que faz Jesus ser visto como revolucionário, como subversivo. Tem um grupo de adventista subversivo, adventista que acha que ser cristão, adventista, a igreja remanescente é ser subversivo, é destruir o que existe. É horrível, é ser revolucionário. Deus me livre. Não é revolução, gente. Jesus quer que a gente volte à ordem normal, à ordem da Bíblia. Fala, gente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Tem mais um slide aí, Brunão? Ou já acabou? Deixa eu ver. Sim. Nós temos aí o Conselho Mundial das Igrejas. Ó, World Councils Church, uma coisa assim, né? Conselho Mundial das Igrejas. Infiltrados por marxistas desde a década de 70. É outro tópico que eu não pude trabalhar pormenorizadamente aqui, ó. Eu não pude trabalhar, mas eu vou acrescentar aí. É o seguinte, e o curioso é que esse Concílio Mundial de Igrejas, eles determinam diretrizes para todas as igrejas. Porque o Concílio Mundial de Igrejas não é o ecumenismo em si. Não quer dizer que ele não promova, mas não é o ecumenismo em si. Sabe? É a reunião das igrejas lá, saber o que acontece aqui nas igrejas, que diretrizes que a gente vai passar, o que a gente tem que evitar, o que a gente pode batalhar. Então, desde a década de 70, especialmente no comecinho da década de 90, o Conselho Mundial das Igrejas ele tem sido infiltrado por agentes da FSB, que é o novo nome da KGB. KGB não tem mais esse nome, KGB. Ela mudou de nome, mas continua a mesma coisa, irmãos. A mesma coisa. É FSB. Os funcionários dela estão dirigindo o Conselho Mundial das Igrejas. O que está acontecendo com o cristianismo, então? É aquilo que disse o Nikita Khrushchev. É aquilo que disse o Mikhail Gorbachev. Não pode haver descanso na luta contra a religião, senão o comunismo não vai prevalecer. Não pode haver descanso. Tem que haver constante luta para destruir a religião. Então, é isso que eles estão fazendo. Inclusive, essa influência, ainda que não tenha um agente da FSB na Igreja Adventista, não precisa. Eles estão inoculando porcaria na mente dos jovens na faculdade. Eu estou falando porque eu passei por isso nas humanas. É justamente onde a coisa fica mais terrível. A exposição ao comunismo, marxismo cultural é mais terrível. Então, eu sou testemunho dessa droga toda. O movimento de contracultura da década de 60, com tudo que eu acompanhava, né, surtiu efeito sobre a igreja adventista. Claro que foi, não de imediato, não foi na hora. Mas com os anos se passando, aquela influência que foi poderosa na sociedade, aos poucos foi começando a vir levedar dentro da igreja. Então a gente vê a igreja hoje passando por dificuldades, porque não tem aquele senso de missão na juventude, aquele senso de passado, presente e futuro, sabe? De onde eu vim, onde estou e para onde eu vou. Eu sou um adventista do sétimo dia, eu tenho minha raiz na profecia bíblica, surgindo no momento certo. Sabe, eu estou no tempo eu estou no tempo do juízo investigativo e caminho para Jerusalém celestial. Então, assim, esse senso não existe mais, existe, sabe? Porque o comunismo, ele menospreza a história, mesmo nos historiadores comunistas. Eles dominam a história. Não é a história que... Tem um texto de Marx que eu li aqui hoje, aqui hoje. Eu reli, né? Porque o livro está marcado. O problema é que, assim, é muita coisa, mas olha o que diz aqui. Tem um lugar que ele diz assim, que os comunistas, eles dominam o passado. E para os capitalistas, para os ocidentais, não. O passado os domina. Gente, assim, eu sou um átomo perto do passado do Ocidente. O passado do Ocidente só teve gigante atrás de mim. Eu só posso olhar mais longe do que eles porque eu estou em cima de ombros de gigantes do passado. E esses gigantes do passado que deram origem ao que nós somos. Enquanto civilização, não estou falando como cristãos, tá? Enquanto civilização. Então, esses gigantes do passado têm prioridade sobre mim. Eu sou consequente, eles são antecedentes. Eles têm prioridade sobre mim. Já o comunismo não olha assim, ele olha com desdém para o passado. Olha dominando o passado. Exercendo domínio, menosprezando os ascendentes. Nós não, nós temos que honrar os ascendentes. Honrar o pai e mãe, honrar os nossos ascendentes. E os gigantes da história do cristianismo. A gente não pode olhar para trás com desdém. É o que o comunista faz. Pode falar? Alguém ia falar aí, não? Samuel, está em 3 minutos só, mas esse é o último slide, então nós terminamos aqui. E eu vou já abrir o link no outro computador aqui, coisa de 2 minutinhos, e aí a gente abre para os comentários, tá bom?
Tá. Aí, pessoal, se vocês quiserem perguntar, compartilhar experiências, podem falar, tá bom? Pode Ok, fechar aí. eu vou abrir o outro aqui, 2 minutinhos. Beleza? Tá bom, beleza.